Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vejo hoje em dia, né, que em questão da nossa vida, né, espiritual, hoje tem muitas pessoas que buscam intimidade com Deus, querem respostas, né, para o seu problema, alguma preocupação, acaba recorrendo, né, a umas pessoas que muitas das vezes elas não têm aquela intimidade com Deus, não estão certas, né? E acabam que muitas das pessoas não tendo a sabedoria, né? Acaba acreditando, fazendo coisas que não é do agrado de Deus, né? Tem muitas pessoas que aproveitam, né, da fé da pessoa, né? E muitas pessoas também têm uma certa dificuldade espiritual, né, de saber o que Deus quer falar, seja na palavra, num louvor, seja na pregação. E muitas pessoas têm essa dificuldade, né, que Deus usa várias formas da gente de se comunicar, né, com a gente, mas a gente tem uma certa dificuldade, né? E eu quero passar para vocês, né, algumas coisas assim. Muitas pessoas acreditam, outras não, né? Mas assim, hoje no mundo espiritual da gente, tem muitas pessoas que Deus usa tremendamente e usam muito as pessoas de várias formas. Tem pessoas que acreditam em revelação e tem outras que não. No meu caso mesmo, eu tenho dom de revelação, mas o meu dom de revelação ele é dormindo, né? Ele é em sonhos. E Deus usa muito, Deus fala muito comigo em questão de pensamentos. Poucas vezes que eu passei revelação por alguma pessoa, Deus usa muito em questão de revelação, mas mais em questão da minha vida, né? Minha vida pessoal, profissional. E eu tenho, né, esse dom de revelação e Deus fala muito comigo, né, através, assim, dos meus pensamentos, usando pessoas também, né? E eu queria compartilhar algumas coisas para vocês. Uma das coisas assim que Deus já me mostrou em sonhos, que é bom a gente estar fazendo. Muitas das pessoas têm o hábito, né, de fazer só quando está na igreja, é o louvor. O louvor, pessoal, a gente não deve só louvar na igreja. E, e em questão também cantar, em questão de pregação também, né? Uma das coisas que Deus me mostrou é em questão do louvor. O louvor, muitas das pessoas que louvam só na igreja, mas assim, muitas pessoas têm brigas em casa, né? E eu sei que muitas pessoas têm um tempo corrido, mas procura tá escolhendo uma música todos os dias para você estar louvando, cantando em casa. Isso, gente, é uma coisa espiritual muito forte que o louvor, gente, ele cessa até brigas. Eu falo por experiência própria que teve no meu começo do meu relacionamento, né, do meu casamento, a gente tinha algumas discórdia e uma das coisas que Deus mostrou que não era eu e meu esposo, era o inimigo, né, lá dentro assim de casa. E em meio aos sonhos que eu tive, Deus pegou e falou assim. Eu tinha louvado, né, cantado um hino cedo, quando foi de noite. Aí tava tendo, no meu sonho, estava tendo uma discussão muito feia, assim, eu no meio, só porque não era em questão de mim, era em questão de outras pessoas. A voz de um homem falava assim pra mim, ela louvou, falava pra eles, né? Ela louvou hoje e ela já sabe o que ela tem que fazer a partir de agora. Então, daí por diante, assim, a gente sempre tem que estar. Louvor quebra muita barreira, louvor cessa muitas brigas em questão do inimigo, sim, tá lá dentro. Então, vamos começar assim, a mudar o nosso hábito em questão da nossa fé, da nossa vida espiritual, né?
Então, comece a louvar dentro da sua casa, comece a louvar na igreja, começa a ler a Bíblia. Se você não consegue ler a Bíblia, mesmo se você não tiver entendimento, se você abre a Bíblia, não entende, em qualquer tipo, fecha a Bíblia e abre ela. Leia a passagem que caiu, não entende. Se você abrir a Bíblia 50 vezes, essas 50 vezes que for palavras diferentes, elas vão se tornar uma só. Uma só. Então, assim, começa a buscar essa intimidade com Deus. Todo dia leia um capítulo. Eu quero aprender Esther. Esther tem tantos capítulos. Aí eu quero ler um por dia. Aí hoje leia um, amanhã leia outro, no outro dia leia outro. Comece a ler a Bíblia, tenha o hábito de poder ler, tenha o hábito de poder estudar, tenha o hábito de poder escrever os novos ensinamentos. Tenha o hábito de louvar dentro da sua casa, de madrugada. Por mais assim que muitas das pessoas hoje em dia trabalham, é corrido. Mas assim, se você conseguir, tenta acordar, nem que fosse 5 minutinhos. Você põe o seu celular para despertar 3 horas da manhã, nem que fosse 5 minutinhos. Você comece a orar, apresentar a sua casa, apresentar as pessoas, né, da sua família. E uma das coisas assim, que eu tenho o dom de revelação e eu também tenho o dom de visão. Aí muitas das coisas eu via, assim, o inimigo, assim, vulto, sabe? E me perturbava muitas meninas. Pessoal, as minhas filhas estão aqui, então vocês vão ouvir uns barulhinhos delas. Às vezes eu falo para elas assim, ficar assistindo desenho, né, para mim poder estar gravando. Mas às vezes vai ter uns pequenos cortes no vídeo, né, porque elas estão vindo aqui, às vezes chora, pedindo um desenho, alguma coisa assim. Então eu vou estar fazendo pequenas pausas, né. Então, pessoal, eu via que a presença do inimigo ali tava ali, sabe? Toda vez que eu ia dormir, eu ficava vendo assim, formato na parede, barulhos. Minhas filhas não dormiam, minhas filhas conseguem, né, ver algumas coisas também. E eu simplesmente assim, eu não saberia, né? Às vezes eu tinha medo, né? E questão de saber expulsar. Será que eu sei expulsar ou não, né? E por mais que eu não soubesse, uma noite eu levantei e comecei a apresentar minha casa para Deus. Aí eu apresentei primeiro o meu quarto, né? E na onde a gente morava tinha um banheiro também. Aí eu só ergui a minha mão, fui passando assim de cômodo em cômodo e falando para Deus: Senhor, te apresento o meu quarto, passo uma espada de fogo, repreendendo todo mal, todo espírito, de todo canto daqui de dentro, Senhor. Aí fui passando e fui orando e falei para Deus. Aí eu acendi a luz do banheiro, falei: Senhor, te apresento o meu banheiro, passo uma espada de fogo, repreendendo todo mal, todo espírito, em nome de Jesus. Aí eu fui passando de cômodo em cômodo. Cozinha, você fala a mesma coisa. Quarto, você fala a mesma coisa. O banheiro, você fala a mesma coisa. Apresenta o fundo da casa, da sua casa, né? Fala pra Deus ungir os muros da sua casa de dentro e de fora. Eu peguei e dormi. Quando eu dormi, Deus pegou e falou pra mim que tinha se agradado do que eu tinha feito. Aí eu acordei, meio sonolenta, né? Aí eu só sei que Deus repetiu. Aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor tivesse agradado, se for isso mesmo, me confirme novamente. Deus confirmou. E eu meio bem sonolenta, né? Eu só sei que na mesma noite que eu fiz isso, eu pedi confirmação de Deus 5 vezes. As 5 vezes Deus confirmou. Então, se você não tem dom de saber expulsar, não sabe expulsar, 3 horas da manhã que eu fazia isso. Você levanta e fala do seu jeitinho. Passa a espada de fogo, Senhor, repreendendo todo mal, todo espírito. Você pode falar outras palavras. Fala para Deus passar, né? Me veste com a sua armadura. Passa uma espada de fogo, repreendendo todo o espírito. Expulsa todo o inimigo daqui. Às vezes, assim, eu via
vulto assim passando na sala e acabava que pessoas da minha família, né, às vezes tinha alguma briga. Quando a gente mudou pra essa casa também, já vi um inimigo querendo entrar aqui dentro, tipo um vulto de uma pessoa preta, tipo nas grades assim do portão, do lado de fora da rua, e era porque queriam entrar, né, aqui dentro de casa. Eu falava, não aceito. Então você tem que procurar esse tipo de intimidade. E eu também vou estar gravando, deixando aqui também no canal, como você poderá fazer as suas pastas dos seus louvores. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vou deixar mensagens motivadoras, né, aqui também. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom?